Eu já tinha comprado a minha passagem para Israel, já estava pagando, né? Já estava com grande parte dela já pago, já guardando dinheiro para viajar. E aí explodiu a guerra e aquilo, aí foi adiada a viagem, depois foi adiada mais uma vez, depois adiada mais uma vez. Eu resolvi não ir mais, que eu também precisei do dinheiro. Mas eu tenho vontade de ir, tenho vontade de passar em todos aqueles lugares que muita gente, vários amigos meus já foram, né? Mas não com o que está acontecendo agora. E eu converso, você sabe disso, com a Bianca, e ela me manda vídeos para cá. A Bianca é jornalista, mora em Tel Aviv, mora e trabalha em Tel Aviv já há muito tempo. Morou aqui em Teresópolis, ali no Higino, ainda tem o apartamento dela ali no edifício Teresópolis, no Higino. E eu mantenho contato com ela quase que diariamente. Aliás, nem ontem nem hoje eu falei com ela ainda. E ela me conta como está a situação lá em Israel. E muita gente já foi para lá. A Marcela, que mora em Dubai, chegou agora em Teresópolis, ela e a Catarina, elas estão aí, já estão em Teresópolis. E vão vir aqui também para contar. Mas só que ali é diferente. Nos Emirados não tem guerra, mas é muito próximo. E ela e o Márcio, que é pastor e é professor, e a Marcela trabalha numa universidade brasileira nos Emirados Árabes. E ela veio passar uns dias, umas férias em Teresópolis, que ela é daqui. Todo ano eles estão aqui, né? E ela vem ao programa também para contar que ela falou que o aeroporto dos Emirados Árabes estava tendo problema, estava fechado o aeroporto, o espaço aéreo também fechado, e ela vem contar essa história para a gente. E o Neilando, pastor Neilando, eu perguntei, você fugiu de Israel? E a gente estava conversando aqui, o negócio é feia a coisa. Neilando, bom dia, meu irmão. Bom dia, Carracena. Que alegria poder estar aqui presente contigo mais um dia, né? Deus nos deu a graça de estarmos aqui vivos e em segurança. A pergunta é, fugimos de Israel? A pergunta, olha para qual câmera? Qualquer uma, ela vai fugimos de Israel. Foi uma fuga? Foi uma fuga. A gente... Nossa caravana, sempre a gente forma uma caravana para os nossos peregrinos, irmãos, que eu sempre falo que a gente, como cristão, que professa a fé cristã, tem que um dia ir em Israel. Porque tudo aquilo que a gente estudou na palavra, tudo aquilo que a gente vive nos ensinamentos de Cristo, você consegue, a tua mente expande, né, quando você está lá. Porque você não é o mesmo chão que ele pisou, porém é o mesmo ambiente, é o mesmo local. Israel foi destruído várias vezes, então tem várias camadas de construções no Israel. Porém tem muitos pontos ainda que ainda é onde Jesus estava. E a própria atmosfera, o local, o ambiente, quando você estuda a palavra e você presencia em Israel, a tua mente ela vai se expandindo. Eu sempre falo que cada um de nós temos que ir em Israel. Olha aí, ó, essa foto, vídeo no momento que nós estávamos lá. Estava lá o pastor Marquinhos, foi algo muito precioso junto lá. E o Jordão, isso é no Jordão? Isso é no Jordão. Olha, aproveitei como um bom norteiro, entrei lá dentro do meio do Rio Jordão, atravessei, isso é a pastora Ana, minha esposa. Isso aí no Mar da Galileia, fizemos um culto no Mar da Galileia. Foi muito precioso, é o Lago de Tiberíades, isso é o Muro das Lamentações, a gente brincando, que aí no Mediterrâneo, isso é o Marcos Brunet, que estava em turnê também lá em Israel. E foi fenomenal, aí é o Muro das Lamentações, a cidade de Jerusalém, a cidade antiga, né? Então sempre quando a gente vai, fazemos também esse batismo Valeu, simbólico, Gilberto é fera, e fizemos esse batismo simbólico e é muito edificante. E as pessoas ficam com medo, mas querido, é um dos lugares mais seguros da Terra. Se a gente está aqui no Rio de Janeiro e estamos vivos, então Jerusalém ali, Israel é galho fraco, porque a gente vive o terror que a gente vive no Rio de Janeiro. Pelo menos você sabe que tem bancos, tem avisos. No Rio ninguém sabe, não acontece nada. Porque são situações diferentes. O Rio de Janeiro é os bandidos, é o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, essa turma, isso que a gente sabe aí. E lá você vive uma guerra, só que quando a coisa explode, tem para onde fugir? Tem para onde fugir, tem bunkers, né? Uma vez estava eu e mais um grupo, e mais de 40 pessoas junto comigo, e o telefone dos 40 apitaram ao mesmo tempo, alertaram, pé, pé. E aí você já sabe que aquele alerta estava em hebraico, traduzindo, fala, procura um abrigo, míssil caindo por próximo, né?
Então ele já te avisa, vai coordenando, vai falando. E tem muitos bunkers em Israel, não só em Tel Aviv, mas todo o estado de Israel. Eles já estão preparados para isso, né? É um país Os perseguido. bunkers são onde você consegue, você se esconde ali. Se bater uma bomba, você não vai ser atingido, né? Você está bem protegido. João Luiz botou aqui, minha irmã Valéria esteve lá em Jerusalém. Estava lá também. Mas e aí você estava e de repente explodiu a guerra? Foi, nós ficamos 10 dias nessa viagem, a gente foi para Dubai e de Dubai fomos para Jerusalém, ficamos lá 8 dias. Quando chegamos em Jerusalém, conseguimos fazer todo. Olha, Deus foi tão amoroso conosco que a gente conseguimos fazer toda a nossa programação normal. E no último dia que estourou a guerra. No último dia, aliás, 2 dias antes já tinha estourado a guerra, porém não estava ainda a Síria, aliás, o Irã, perdão, ainda não tinha bombardeado ainda Israel. E nós estávamos lá, estava tudo muito tranquilo. E eu estava hospedado em Belém, na Cisjordânia, quando a gente começou a escutar algumas caixas que ficam nas mesquitas, né? Lá eles são muçulmanos, e começando a orar assim, incessantemente. A gente foi lá para fora, quando a gente começou a ver os mísseis passando no céu. Algumas pessoas viram muitos mísseis, né? E por enquanto estava muito tranquilo, porque é muito alto. Mas isso era Israel atacando o Irã? Isso aí já era Irã atacando Israel. O Irã aí já estava revidando. Aí logo depois, no outro dia, fecha o espaço aéreo de Israel, né? O espaço aéreo de Jerusalém, ali de Israel. E aí era o dia que a gente ia embora. Vocês não tinham como sair? Não tinha mais como sair. Aí Jordânia também não podia ir pela Jordânia. Então tava todo mundo, que é bem próximo, né? E aí todo mundo, e agora como nós vamos fazer? E aí a empresa muito séria, muito responsável, que é a Hadassah, disse: vocês fiquem tranquilos que a nossa empresa vai manter vocês aqui no hotel por todas as nossas condições. E vamos tentar fazer um plano de fuga, né? E aí deixam as malas prontas, porque se surgir um espaço para a gente fugir, a gente vai fugir. E assim foi. Todo mundo às 3 da manhã, todo mundo com as malas prontas. Quando deu mais ou menos às 10 da manhã do outro dia, o passeio fechado, tudo fechado, Israel foi bombardeado. A nossa staff chega e anuncia, eu era o líder do grupo. Surgiu de a gente fugir pelo deserto do Cairo, ali pelo deserto do Egito, e aí, do Sinai, perdão. E assim foi. Saí acordando todo mundo, entramos, e vocês têm 10 minutos para conseguir entrar nas vans. Nós alugamos 3 vans para conseguir sair da Cisjordânia, onde a gente estava, na Belém, e entrar pela fronteira por trás, em Jerusalém, um lugar que não era a fronteira principal. E assim foi, 3 vans, conseguimos escapar. E lá no outro lado de Jerusalém já tinha um ônibus que a empresa tinha alugado para nós. E conseguimos fugir com as malas, conseguimos passar. Entramos no ônibus de Jerusalém e seguindo o deserto pelas margens do Mar Morto. E tudo tranquilo, aparentemente para nós estava tudo tranquilo. Graças a Deus, agradecemos, cantamos, fizemos louvor dentro do ônibus. Quando nós estávamos no deserto, o nosso celular de novo despertou, todo mundo, pam, pam. E aí foi alerta de míssil por perto, procura um abrigo. E aí, Isso no deserto? No deserto. Procura um abrigo aonde? Não tem, agora aí não tem bunker, tem só montanha aí. Aí quando eu olho assim no fundo, estava na última cadeira do ônibus brincando com a turma do fundão, né? E aí sobe, tinha assim uns 6 drones, só que os drones, querido, não é esses drones que a gente vê aqui, né? Do tamanho de um carro, maior um pouco, no formato de um avião, que ele para, ele volta, é diferente. Tinha uns 6 drones assim, só que um subiu. Quando ele subiu, nós vimos a explosão. Bum! Quando dá aquela explosão, como mais ou menos assim, uns 100 metros, acho. Cai o destroço dos mísseis, do drone, ao nosso lado, assim, sabe? Sobe aquela poeira gigante no deserto. E a gente começou a ficar apavorado ali. Naquele momento todo mundo ficou apavorado, porque começamos a ver as explosões. Os mísseis vindo e eles explodindo, antecipando os mísseis.
E aí, era mais aproximadamente, eu acho uns 20, não sei, aproximadamente. Quer dizer, eram os mísseis Vindo do Irã É. e E os o nossos de Israel batendo para explodir tanto no ar. com o míssil saindo do próprio drone, como eles mesmo com o drone se chocavam nos mísseis. Foi algo assim algo que eu só vi em filme e eu presenciei, assim, os meus olhos presenciaram, né? E aquele momento foi, eu vou dizer uma coisa para o senhor, foi o maior medo de toda a minha vida, tá? Estava com a minha esposa grávida, aí naquele momento eu orei, eu disse, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Se eu escapar dessa, eu vou ser mais crente ainda. Então imagina umas 40 pessoas orando naquele ônibus. E o maior medo foi quando, no meio daquela fumaça toda assim que caiu no chão, os destroços, né? Ele não explodiu no chão, se tivesse explodido no chão, tinha levado nosso ônibus também, Sim. né? Tinha caído os destroços, explodiu no ar e caiu os destroços. Da fumaça saiu 2 drones, só que a cor não era dessa cor convencional, que a cor dos drones de Israel é mais um grafite escuro. Esse era escuro, assim, pretão o drone. Aí eu disse, gente, esse drone é do Irã. Aí parou assim do lado do nosso ônibus, e nós em velocidade, ele saiu assim, como se tivesse os 2 parados, né? E as luzinhas acendendo assim para nós. Aquele momento foi aterrorizante, mas era drone de Israel. Tava interceptando os mísseis. E ali eu tive a conclusão que Deus estava nos protegendo. Porque aqueles mísseis eles vão indo desgovernadamente, né? Talvez possa até direcionar, eles não vão se importar, que eles já atiraram até em hospital. Para explodir um ônibus de turista é como daqui para ali, né? Então esse foi o maior medo, mas foi os 2 drones que estavam lá, eu creio que nos ajudando. Ficou ali perto da gente, depois voou, sumiu. Então esse foi o maior medo. E quando nós chegamos, conseguimos passar o deserto, entramos no Egito, na fronteira do Egito. Todo mundo deu glória a Deus, foi aquela alegria. Chegamos no Egito, quando a gente olha para o céu, o Egito estava interceptando os mísseis que estavam passando pelo espaço aéreo dele. Era muita explosão. Mas só que as explosões, acho que eles saíram acima da atmosfera. Fazia aqueles cogumelos gigantes de fumaça. Sim. Eram vários tiros. E o guia que estava conosco do Egito disse, isso aqui é o Egito que está interceptando. Então o Egito estava apoiando também Israel. Não, quando você falou assim, fugiu de Israel, eles fizemos o trajeto contrário. O inverso, né? Você não fugiu do Egito. Isso. De Israel para o Egito. O Egito foi, naquele momento, foi um lugar de segurança, como foi para Jesus, né? José, quando Jesus queriam matar todas as crianças, né? Porque o rei do judeu nasceu. Maria e José fugiram para o Egito. Maria e José fugiram para onde? Para o Egito. Então fizemos o Egito... mas eles não foram de van nem de onde não, eles foram em cima de um burrinho. E é longe, tá? Passamos a noite inteira viajando, chegamos no outro dia. Uma viagem de 8, 6, 7 horas. Gastamos para mais de 20 horas de viagem. Porque, por motivo da guerra, então em cada creio, uns 40, 50 quilômetros, tinha uma barreira. E aí parava, revistava os ônibus, levava tinha aqueles beduínos, aqueles caras muito, parecia homem-bomba, sabe? Tudo deu muito medo, sabe? Barreira de Israel. Barreira do Egito. Do Egito. Barreira do Egito, barreira de Israel em Israel e depois no Egito. Foi muitas barreiras, até chegarmos no aeroporto de Cairo, né, no Egito. Então, eu te fiz um resumo aí do que aconteceu, mas se me perguntar assim, vai de novo? Ano que vem eu te convido para você que quer conhecer a Terra Santa. Em nome de Jesus, vai ser algo edificante na tua vida. Não me arrependo, amo. Não levaria a Ana grávida, né? Não levaria se eu soubesse que tinha acontecido isso. Na verdade, se tiver com sinais de guerra, a gente nem ia. Tava muito tranquilo, sim. Né? O espaço aéreo, estava tudo tranquilo. Inclusive, a gente via crianças brincando na rua. Era aquela coisa tipo de um país de primeiro mundo, né? Muita paz. Isso em Israel, né? Isso. Não, mas é um país de primeiro mundo, isso. Né?
Jerusalém é a coisa mais linda do mundo. Você sente Jerusalém paz. você anda, ninguém vai te assaltar. Não, de forma alguma. Você pode andar de celular, carteira, do jeito que De você forma quiser. alguma no aeroporto, isso naquela região toda, em Dubai também, vai ver, ninguém vai te assaltar, você não vê nem polícia na rua, porque é tudo com câmeras. Se alguém aprontar, a polícia vai na sua casa, não tem... Agora, você vê na rua pessoas armadas? Sim, com certeza, é normal. Militares? Militar, pessoas, eu não sei te falar se tem porte de arma, né? Mas militar é normal, eles apaisando, vestido roupa normal, de um tênis, uma camisa, um short, com uma metralhadora nas costas. Pessoas assim com uma faixa etária assim, de 18 anos, no monte, no muro, orando e com a metralhadora. Se você ver na minha rede social, você vai ver lá. Isso com a metralhadora do lado aqui, orando. E coisa mais comum do mundo, né? Porque tem segurança. Quem é que vai assaltar? Quem vai fazer alguma coisa com pessoa armada, né? Eu sempre aprendi que quando você quer... os países que querem dominar o povo, a primeira coisa que ele faz é desarmar o povo, né? Desarmar o direito de você se defender. Israel é o que querem fazer com Israel, tirar o direito de ele ter de se defender. Por isso que tem tanta perseguição contra eles. E eu estava no Egito no Egito não, estava acho que em Dubai, aí o guia era egípcio, ele falou para mim, eu estou 100% com o Hamas. Eu disse, cara, por que tu está 100% com o Hamas? Ele disse, não, porque Israel quer tomar nossas terras, não sei o que. Eu disse, cara, quer dizer que se entra na tua casa, viola a tua esposa, teus filhos, tu vai deixar isso assim normal? Qual é o papel do homem? É defender a sua esposa, a sua casa, a sua pátria, sua nação, né? Eu não sei, eu como pastor não incentivo você a pegar em arma, não isso, mas eu incentivo você a defender a sua casa, defender a sua honra, a sua família. E ele é egípcio? Ele é egípcio falando isso. Eu fiquei olhando para ele, observando como se achasse a coisa mais normal do mundo. Então, vai deixar. Então, se for assim, não deixa fechadura na sua casa aberta, exposta. Se o homem não tem esse papel de defender, o homem tem o papel de defender, de cuidar da sua casa. E Israel só quer somente ter o direito de ser uma nação independente, uma nação livre, uma nação e tu pode ver que tudo isso é em cima de uma guerra santa e um preconceito com Israel, e sendo que Israel é um país que adora o Senhor Deus, mas é laico. Você vai ver lá que tem tantas outras, é aberto para outras religiões, aberto para outros pensamentos. E interessante que as pessoas, muitas vezes, alguns países muçulmanos as pessoas defendem piamente como o Hamas, e não sabe que se essa mesma pessoa que está defendendo o Hamas, se estiver lá, muitas vezes vai morrer, porque apoia tantas outras coisas que Israel apoia. Israel, aliás, ela não apoia, mas defende, né? Então, é uma controvérsia mental, assim, tão triste, de uma guerra santa sem sentido, né? Agora, dentro de Jerusalém, convivem as três religiões ali, o muçulmano, o judaísmo e o cristianismo, eles convivem bem ali. Tranquilo e calmo. Eu estava com o meu crucifixo aqui e eu entrava dentro de Israel, aliás, em Jerusalém mesmo, onde estava tanto muçulmano como judeu e cristão. Tranquilo. É só fora daqueles muros que a mente está aprisionada para querer... Isso é a obra do mal, sabe? Uma coisa do mal. Porque aí você entra numa outra área, que é a área da geopolítica. Uma parte do islamismo, que é Israel para ele, Radical, a terra, né? que é a terra, acha que é deles, né? E o petróleo manda, e o comércio de armas. Comércio de armas. É isso mesmo. A gente, agora, uma coisa eu tenho certeza, Carracena. O que Israel é e o que ele não tem, o nosso Brasil poderia ser muito mais além do que a gente imagina pela riqueza que nós temos. E a água potável lá é escasso,
Eles dessinalizam, tirar o sal da água do mar, do Mediterrâneo. Eles têm as frutas mais lindas, o ambiente, o clima, a tecnologia e quase tudo é exportado. É importado. É importado. Eles trazem, tipo, eles são os maiores beneficia diamantes e ele não tem diamante. Mas hoje é o número 1 para lapidar, deixar o diamante limpo. Eles têm a tecnologia muito... Por quê? Porque eu creio que a bênção de Deus está naquele local. E pelo que eles... Pela ciência, pela forma que eles vivem, né? Infelizmente, são perseguidos, né? Como todo o povo de Deus é perseguido. Uma coisa que eu aprendi é seguir a paz com todos. Eu não posso concordar contigo, mas eu tenho que lutar pelo direito de o senhor ter sua opinião. E Israel, infelizmente, as pessoas querem calar Israel. Querem calar a voz que é uma voz do próprio Deus ali. Tem um amigo meu aqui, aliás, vocês vão se conhecer agora em julho, ele está chegando, a esposa dele já está aqui. Ele está lá nos Emirados. Botou aqui, bom dia, meu amigo. Eu encontrei o pastor Marquinhos em Dubai. Foi um momento lindo. Hélio, aqui nos Emirados Árabes, está tudo em paz. As coisas estão acontecendo muito longe daqui. Ô Márcio, não tive ainda com o Marcelo, mas a gente já se falou pelo Zap, pelo telefone também. A Marcela, e tua filha vem também aqui no programa. Catarina vem também. E a gente vai fazer um bate-papo aqui no programa, mas eu te aviso. E ele está dizendo que encontrou o pastor Marquinhos. Mas qual o pastor Marquinhos? Eu conheço 3. Do Jate, lá do Meldon. O do Jate, também ali tem o da Beira-Linha. É da Jate do Meldon, ele foi comigo. Ah, foi com você? Foi, pastor, o pastor fenomenal. O Márcio é pastor também. Márcio é pastor lá de Abu Dhabi, né? Ele mora lá há 9 anos. Isso, o Márcio, o pastor Marquinhos, ele falou para mim que ia estar contigo, Márcio. E voltou muito feliz de estar nesse momento com o senhor aí. Foi benção demais. Agora, a pergunta, né? Porque o medo é uma coisa abstrata. Você não vê o medo. Você não pega o medo. Você sente o medo. É isso que eu queria que você me explicasse, Neilando. Como é que foi aquilo ali? Você com a tua mulher grávida... Isso. Que você não sabia que a guerra ia explodir? De forma alguma. Você com a tua mulher grávida, você ali... Como é que foi esse medo? O medo é algo assim que não dá para descrever assim com palavras, né? Mas a atitude do medo é a defesa, sabe? Muitas pessoas que reagem até de uma forma bem diferente quando está na área do medo, né? Eu já tive alguns medos na minha vida. Uma vez eu estava no Chile, quando teve aquela revolução no Chile, lá com mais de 1 milhão de pessoas na rua, queimando igreja e tudo. Eu estava lá no meio como missionário, né? Ajudando, tentando trazer a mensagem do Senhor. Tive medo ali. Tive medo quando naufragamos em missão lá no Rio Purus, no Amazonas, com a minha esposa, com o meu filho caçula, ainda isso há muitos anos atrás. Tive medo também. Mas a sensação do medo de Israel do que aconteceu em Israel foi indescritível. Foi algo assim, não sei te explicar. Uma única coisa que eu fiz foi só me apegar em Deus, abracei minha esposa e oramos juntos. Eu disse, quando aqueles drones pararam do nosso lado, eu só orei com ela e disse, estamos aqui, né? Deus nos trouxe para cá. Se Ele quiser nos levar, já estou mais perto do céu. Ou senão a gente está de volta para continuar com a missão, com a igreja que o Senhor nos confiou aqui em Teresópolis. Mas o medo foi, eu não sei te explicar. A única coisa que me fez foi totalmente ficar com a minha esposa abraçada e oramos ao Senhor, entregar a Deus os nossos medos, né? Ali foi o nosso sustento. Porque se não fosse... Com certeza eu acho que eu ia dar um piripaque ali. E eu tenho problema de pressão, tá? Eu sei, você tem pressão alta. Quando eu saí para fugir, eu peguei e tomei logo 2 dosagens, 2 pílulas de pressão. Eu disse que a minha é muito forte. Para poder, eu saí meio slow motion, sabe? Aí eu acho que talvez eu não senti a reação tão forte. Mas, ó, meu irmão, você que está em casa, eu vou dizer uma coisa para você.
Nós passamos isso constantemente em nossa vida. Só que a nossa guerra é espiritual. Hoje está tendo uma guerra, está sendo tramada uma guerra, está tendo para tentar acabar com a tua vida, com a tua alma. Mas Deus está nos guardando. Então, seja Israel no meio daquela guerra palpável, ou seja na guerra espiritual, o Senhor é com cada um de nós, em nome de Jesus. Aí vocês saíram pelo Egito mesmo, né? Pelo Egito. Embarcados no Egito. Pelo Egito, por Cairo. Saímos para Dubai, de Dubai fomos para Israel. E em Israel nós fugimos na Cisjordânia, pegamos Cairo, Egito. E do Egito pegamos um voo para Dubai, dormimos em Dubai, e aí que fomos outro dia. Então foi uma benção. Nós saímos do Egito direto para o Brasil. Fizemos uma viagem de Dubai para o Brasil 15 horas e meia. E do Egito mais quase 22 horas. Aí chegamos em São Paulo mais 8 horas, 7 horas de carro. Fomos 2 dias para chegar em segurança no Brasil. Eu quase fiz igual o Papa, beijei o chão do Brasil. O Neilando, ele já contou a história dele, né? Ele veio parar em Teresópolis, ele é do Acre. E ele hoje está com a igreja ali no bairro de São Pedro. E é a Igreja das Nações, né? Fizemos aniversário agora, 7 anos de igreja, já estamos 7 anos. Uma igreja viva, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que esse nome Nações e Bandeira, ela não é é algo assim para te atrair, ela é verdadeiramente uma igreja de nações. Nós temos 7 igrejas na África, a nossa igreja ela tem igreja estamos implantando igreja no Nepal, igrejas em lugares onde o evangelho não entra, nós temos missionários ali orando, escondido, trabalhando em outras áreas, como guia também, também plantando ali o reino de Deus. Nossos apóstolos, fui deixar agora, nesse exato momento, no aeroporto, e é uma pessoa muito intensa, muito intensa no evangelho, já está aqui, já chega em Rondônia, já vai viajar de novo para fazer a obra missionária. Então nós amamos a missão. Inclusive nós estamos aqui em Teresópolis há 7 anos em cima de um chamado, de uma missão, de um propósito. E essa cidade nos adotou, né? Amo essa cidade com minha alma, mas em cima de uma missão, de um propósito em Deus. Então a Igreja das Nações, ela literalmente ela vive as nações. Ele está dizendo, Márcio está dizendo aqui, quero conhecer a tua igreja. A igreja tu vai ministrar lá, pastor. Você vai ministrar lá com a gente. Com certeza. Está dizendo que você vai ministrar lá, Márcio. Olha que bem. Bom, foi um susto, mas eles estão aqui. Graças a Deus. Né? E não vai embora não, vai ficar aqui em Teresópolis, né? Vamos, estamos aqui. Ó. Até se Deus falar para a gente ir para outro local, a gente vai. Mas, enquanto isso, a missão é essa. Teresópolis, e a cidade de Teresópolis, Jesus. Olha, ele pediu para te falar isso. Ele falou, avisa que ele só está no programa porque eu pedi para convidar. Roberto Laurindo, cadê ele? Ele falou assim, fala com o Neilando que eu pedi para ele estar no programa. Laurindo, Cássio também é meu amigo. Ele teve aqui a semana retrasada, né? Cara, que bênção. Nosso Cássio já tinha me convidado já há alguns dias, só que aproveitamos um momento mais oportuno para isso, olha aí. Mas sabe que eu amo o Laurindo, né? O Laurindo é um dos amigos que eu mais amo nessa cidade. E agora está ali na primeira igreja batista de Vargem Grande, né? Vargem Grande. Aliás, a igreja é linda. Gente, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, né? Quase meio-dia. Amanhã eu vou estar recebendo, imaginem vocês, hein? Eu vou receber uma orquestra aqui. Eita! Uma orquestra. Aí, Gilberto, vai vir uma orquestra aqui, a Orquestra da Unifeso. Que legal. Vai estar aqui no programa amanhã, né? Mas como é que vai caber uma orquestra aqui dentro do programa? Aguarde que você vai saber. Então, amanhã, o pessoal da Unifeso vai estar aqui, do ProArte, lá da ProArte, e a gente vai falar sobre uma orquestra que está sendo formada, que já acontece, que já tem em Teresópolis. E eles vão estar aqui no programa amanhã. Muito legal. Meu irmão, é o seguinte, eu queria encerrar o programa com você, que você orasse aí. Amém. Não só orar por Teresópolis, pela nossa terra, pela nossa gente, Amém. pelo nosso Brasil e pela paz mundial, né? Porque você vê, é guerra na Ucrânia, é guerra em vários países da África
guerra no Oriente, Israel, Irã, enfim. Isso não para. A Palestina, isso não termina nunca, né? Eu creio que o Senhor está voltando, né? E vamos orar agradecendo a Deus pelos livramentos e orar pela paz. Orar pela paz. A Bíblia fala que nós temos que orar pela paz em Israel, né? Para que haja esse orar pela paz e amar Israel, ela gera uma prosperidade sobre as nossas vidas também. Vamos orar? Pai, graças te damos nesse momento, Senhor, por essa manhã, uma manhã tão abençoada de quarta-feira, pelos livramentos, pela guerra que está sendo cessada, Senhor, ali em Israel, no Irã. Pai, nós te pedimos pela paz daquela região. Senhor, aquele povo vive em guerra há tantos anos, uma guerra muitas vezes sem sentido, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, traga paz em Israel, paz no Irã, paz, Senhor, no Oriente Médio, paz, Senhor, na faixa de Gaza, paz, Senhor, na Rússia, Senhor, paz na África, paz na Ucrânia, paz, Senhor, no Brasil, que enfrenta uma guerra também. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, traga paz sobre nossa casa, sobre nosso lar, sobre a nossa cidade de Teresópolis. Em nome de Jesus, traga o teu refrigério às pessoas que estão precisando do teu abraço, pessoas que estão enfrentando também guerras espirituais e guerras sentimentais, guerra no psique. Em nome de Jesus, Senhor, traga agora o alento, o shalom, que o shalom é o Senhor, é Cristo. Em nome de Jesus, nós profetizamos o shalom sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida do nosso amigo Carracena. Guarda, Senhor, esse ambiente de trabalho, guarda sua família, sua mente, seu coração. E a cada um dos irmãos que estão aqui ao vivo, Senhor, vendo essa transmissão, guarda sua casa, sua mente, sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.